Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, junto com os irmãos, fazer um devocional, escrito pela irmã Laodiceia de Pina, chamado Fé e Resistência. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, irmãos, como foi a Laodiceia Pina quem escreveu esse texto, não fui eu, o que eu vou fazer? Vou ler tudinho que está escrito aqui, que a irmã Laodiceia escreveu, e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto posto, vamos começar lendo 1 Pedro 5, de 6 a 10. E diz assim, ó. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Vou ler novamente, porque aqui é quando Deus está dizendo para a gente que ele se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuidará de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem da sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Amado Deus, nós pedimos a tua orientação, pedimos que tu nos ensines e que nós possamos ter realmente corações ensináveis para aprender aquilo que tu queres nos ensinar. Ó Jesus, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, que nós possamos realmente entender a tua palavra. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então o texto fala sobre fé e resistência. E o versículo escolhido é o versículo 10, que diz: o próprio Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo para a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos há de aperfeiçoar, estabelecer, fortificar e consolidar. Olha, a irmã Laodiceia de Pina fala aqui sobre esses 2 anos que nós passamos em que a pandemia estava assim graçando pelo mundo, né? Dizimando vidas. Então foram 2 anos muito atribulados, né? Muito atribulados, até que a vacina chegasse, né? Muitas vidas foram perdidas. Nós, aqui no nosso país, 11% da população pereceu por causa da pandemia, né? Então foram anos de incerteza, de medo, de perdas, de tristeza, de desesperança. Morreu jovem, morreu velho, morreu pessoas de meia idade, morreram crianças, enfim. Foram anos muito difíceis. Foram 2 anos que a gente passou muito medo, né? Muita gente acabou desenvolvendo depressão, doenças psicossomáticas. Tem gente que até hoje não tem coragem de sair de casa, né? Então são muitas pessoas que realmente sofreram demais nesses 2 anos, né? Eu conheço várias pessoas que perderam pessoas queridas, né? E gente que, não aguentando tanta pressão, pensou até em tirar a própria vida. Olha que situação, né? Mas, em contrapartida, o vírus, o Covid,
acabou sendo um missionário, né, irmãos? Porque assim, muita gente que não buscava Deus passou a buscar Deus. Muita gente que não orava começou a orar, buscou a Deus através da oração. As pessoas começaram a valorizar mais o fato de a gente poder estar no templo. Eu me lembro que eu recebia muitas mensagens de muitos irmãos que falavam assim: Miriam, você sabe quando que o templo vai reabrir? Você sabe quando a gente vai poder voltar para a igreja? E muitas pessoas fizeram essa pergunta. Ou, inclusive, pessoas que fizeram essa pergunta, muitas delas nem voltaram para a igreja ainda, né? Então, esse tempo também foi um tempo de conscientização da necessidade de estar em comunhão com Deus, porque todo mundo estava à mercê de ser contaminado, ninguém sabia o que ia ser, ninguém sabia se ele seria uma das vítimas da Covid-19 ou não. Então, ninguém sabia se ia ser atingido ou não. Então, muita gente passou a valorizar mais a companhia de Deus, a oração, a leitura da palavra, a comunhão. Bom, em tudo isso, diante de tanta confusão e de tanta insegurança, onde a gente encontrou conforto? Aqui, ó, na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, lançando sobre ele, né, sobre Jesus Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que palavra que conforta o coração, né, irmãos? A despeito de agora as pessoas não serem contaminadas na mesma proporção, porque graças a Deus tivemos a vacina e assim, agora muitas pessoas que pegam já não morrem, né? Porque morrer sem ar deve ser a coisa mais terrível do mundo. A gente tem que lembrar que acima de tudo, o Senhor sempre tem uma palavra para nós, né? Ele tem cuidado de nós. E Jesus advertiu os discípulos dizendo que, olha, não vai ser fácil, vocês vão ter aflição no mundo, mas vocês têm que ter um ânimo bom, né? Não pode desanimar, porque eu, Jesus Cristo, já venci o mundo. A gente tem que lembrar que nós somos os discípulos de Jesus agora, nesse novo século, aqui no século 21. Somos nós que somos os representantes de Jesus. Mas a sua palavra permanece a mesma. Então, o que Jesus falou para os seus discípulos lá naquela época é o que nós devemos usar e aplicar e vivenciar nos dias de hoje, porque a palavra de Deus, ela não fica velha, ela não envelhece, ela permanece. Então, a gente tem que ter em mente que passar por angústias, aflições, essas coisas tristes, também são modos de a gente aprender a enfrentar a dificuldade, né? A dificuldade vem e a gente vai aprendendo com Deus como vencer, né? Que como diz a palavra, né? O Senhor, ele tem bons planos para nós. Ele não tem planos ruins para nós. Ele tem bons planos para que nós possamos ter um futuro, para que nós possamos ter conquistas, né? Então, à medida que nós vamos vencendo com Jesus as dificuldades, nós vamos ficando mais fortes, né? E essa força vem da onde? Do Senhor. Só o Senhor pode nos dar essa força, né? Porque Ele vai nos aperfeiçoando a cada dificuldade que nós vamos enfrentando. Mas nós temos que estar assim, ó, de mão dada com Ele. Então, nós temos que nos lembrar de que em todo mundo a situação foi igual. Tanto faz se foi na China, no Japão, em Honduras, nos Estados Unidos, na Inglaterra, todo lugar foi igual. Mas o que a gente tem que se lembrar é o quê? Que o apóstolo Pedro fala pra gente o quê? Pra gente resistir. Pois no mundo, todos aqueles que são servos de Deus Altíssimo, são servos do Eterno, passaram pela mesma situação. Então a palavra é sempre atual. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Então a gente tem que ser forte, pois a gente tem um Deus que nos ama e cuida de nós, sempre. Essa é a grande certeza que nós temos. Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. A fé é exercida quando conseguimos depositar totalmente a nossa confiança no poder e na misericórdia de Deus. Às vezes é muito difícil, né? Às vezes a gente fica tão aflito que acaba esquecendo das misericórdias de Deus, que são infinitas, né?
Eu me lembrei aqui de quando os discípulos estavam no barco, né? O nosso pastor comentou sobre essa situação no culto de domingo, né? Então, o que que ele falou? Assim como os discípulos, quando estavam no barco, as ondas estavam altas, a água estava entrando no barco, eles estavam na iminência de afundar, e Jesus veio caminhando pelas águas. Então, naquele momento, eles estavam tomados pelo medo. Eles perderam a noção, esqueceram de Jesus. Esqueceram que Ele é aquele que poderia suprir todas as necessidades e mantê-los seguros e salvá-los. Porque na hora que a gente está muito apavorado, com muito medo, muito angustiado, às vezes a gente esquece. Mas o que a gente não pode esquecer, que Jesus, Ele se revela, Ele aparece no tempo oportuno, e Ele vai estar sempre lá. É o que a palavra nos diz. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, irmãos. A fé é exercida quando conseguimos depositar totalmente a nossa confiança no poder e na misericórdia de Deus. Isso é fundamental. Amém? Bom, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, né, irmãos? Parece um laço. Quero lembrá-los também que a gente combinou que agora em 2022 a gente ia ter sempre isso em mente, que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas, como está lá em Isaías 40:31. E lógico, né? Agirão sempre com fé e resistência, sabendo que o Deus da graça estará sempre conosco. Amém? Bom, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.